Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. O PEV traz hoje 5 temas relacionados com o espaço público, a mobilidade e as atividades de apoio à família e na educação. Começamos pelo ponto de situação das intervenções de requalificação do Jardim da Estrela, que os Verdes têm visitado com regularidade e constatado que há vários problemas que se mantêm, como pavimentos danificados, um caminho vedado, o coreto fechado há cerca de 1 ano com as obras paradas e o mirador encontra-se sem proteção e recorde-se que já esteve no passado interdito devido à instabilidade dos taludes. Sobre este assunto, o PEV questionou a Câmara Municipal em 2013, 2015 e 2022, mas o problema persiste. Em junho de 2022, a Câmara respondeu que estaria a reavaliar a situação para apresentar uma proposta de intervenção. Perante o estado do Jardim da Estrela, perguntamos qual a razão para as obras no coreto terem parado e quando prevê a Câmara que reabra, quando vai ser realizada uma intervenção de consolidação do miradouro, que diligências houve para a reabertura do caminho vedado devido à falta de estabilidade do muro contíguo ao antigo Hospital Militar, para quando está prevista a reabilitação dos pavimentos degradados e vai ser reposta a Casa na Árvore, que estava vedada e que a Câmara disse que iria reabrir em julho de 2022, nos moldes inicialmente previstos, ou seja, permitir o contacto com a natureza e promover projetos na área da sustentabilidade ambiental. Ainda sobre o Jardim da Estrela, consideramos preocupante que a Câmara Municipal deixe arrastar estes problemas e que a única solução de que se lembrou foi passar a sua manutenção para a Junta de Freguesia, numa clara responsabilização sobre um jardim com grande importância histórica e ambiental e que é considerado estruturante e, em relação a isso, nada se alterou para surgir esta intenção. E assim perguntamos também se a Câmara finalmente desistiu dessa ideia e qual é a previsão de orçamento para a requalificação do Jardim da Estrela para o ano de 2025. Sobre a requalificação da passagem pedonal subterrânea de Alcântara, é de salientar que esta zona apresenta diversos constrangimentos para os peões que têm de usar esta passagem, que se encontra suja, degradada, mal iluminada, as escadas rolantes não funcionam e não há elevadores. Este túnel é da responsabilidade da Câmara desde 2005 e existe uma proposta para a sua requalificação que previa resolver o problema da acessibilidade, assim como a abertura de um espaço comercial, um posto de apoio da PSP e instalações sanitárias. Nada avançou, a não ser intervenções ligeiras a nível de limpeza e iluminação, o que continua a ser muito insuficiente. Esta situação levou mesmo a Provedoria de Justiça a instar a Câmara a tomar medidas urgentes para a sua requalificação e há precisamente 2 anos os Verdes trouxeram este tema a uma ação de perguntas e hoje, como os problemas se mantêm, voltamos a perguntar qual o ponto de situação e o prazo para a requalificação da passagem pedonal subterrânea de Alcântara e também qual é a razão para este atraso, quando o início da requalificação esteve previsto para outubro de 2023, quando ali houve intervenções artísticas. Depois, sobre as diligências da Câmara relativamente à transformação da linha circular do Metropolitano de Lisboa numa linha em laço, recordamos que, apesar de toda a contestação a este projeto, o traçado não foi alterado e, nesta fase em que a obra está em curso e já foram assumidos e despendidos encargos, é fundamental reavaliar as opções possíveis para minimizar os impactos negativos. Uma das soluções que tem sido apontada é a alteração do conceito de linha circular e transformá-la em laço, aproveitando a obra já realizada com um terminal em Odivelas e outro em Telheiras. A Assembleia Municipal e a Câmara já aprovaram moções para o Executivo instar o Governo a suspender a construção da linha circular e a reavaliar outras opções. Também na Assembleia da República foram aprovadas deliberações nesse sentido e até o programa dos Novos Tempos defende transformar a linha circular e a futura linha amarela numa linha única em laço para manter as ligações diretas de Odivelas, Norte de Lisboa e Telheiras ao centro da cidade. Sobre este assunto, entregámos um requerimento há 5 meses, sem resposta, pelo que pretendemos saber que diligências já tomou a Câmara para instar o Governo a reavaliar o projeto da linha circular, transformando numa linha em laço, e houve alguma reunião para esse efeito, se sim, em que data e qual o resultado da mesma.
Passando à implementação da recomendação do PEV para a integração do Serviço Especial de Mobilidade Reduzida no Passe Navegante, recuperamos uma recomendação que apresentámos sobre este serviço da Carris, que é destinado a utentes com 60% ou mais de incapacidade e que não reúnam condições para a utilização do serviço público regular e que implica o pagamento por todos os utilizadores transportados, ou seja, utente e respectivo acompanhante por viagem. Esse bilhete é comprado no autocarro e custa 2,20 €, não sendo aceitos quaisquer outros títulos de transporte. Ou seja, as pessoas têm que pagar por cada viagem que fazem e para quem usa de forma mais frequente, este serviço acaba por ser mais caro do que adquirir o passe navegante, uma vez que não se encontra aí integrado este serviço. Entendemos que é fundamental eliminar esta discriminação e assim, quase 1 ano e meio após a aprovação da nossa proposta e sem que se conheça qualquer evolução, pretendemos saber qual o ponto de situação da implementação da recomendação número 83/09, integração do Serviço Especial de Mobilidade Reduzida no Passe Navegante, quando prevê a Câmara que este serviço da Carris integre o Passe Navegante e qual é o ponto de situação dos estudos e das reuniões com os utilizadores deste serviço e as associações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência para discutir as melhorias necessárias, nomeadamente a nível da disponibilização do transporte e da marcação de pedidos. Por fim, sobre a componente de apoio à família e as atividades de animação e de apoio à família na Escola Básica do bairro de São Miguel, recebemos no final do ano passado uma exposição por parte da Associação de Pais Encarregados de Educação solicitando a revisão e alteração do protocolo de colaboração no âmbito destas atividades, assinado entre a Câmara, o Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor e a Associação, e referem também o baixo valor comparticipado pela Câmara, assim como o atraso nas transferências e a limitação na cobrança de valores adicionais à mensalidade base, o que consideram que prejudica a qualidade do serviço prestado e coloca em causa a continuidade das atividades. Nesse sentido, perguntamos se a Câmara está a ponderar rever este protocolo, se sim, quando, se a Câmara prevê ajustar a sua comparticipação e proceder a alguma alteração na cobrança de valores adicionais e, por fim, qual o motivo para haver atrasos nas transferências feitas pela Câmara, o que compromete a execução das atividades. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.